Entra em tua santa presença, Pai. E eu vou te pedir direção para que eu possa falar um pouco sobre a tua palavra. Que não venha ser eu, mas que possa ser o teu Santo Espírito me usando, em nome de Jesus. E o tema que eu vim deixar hoje é sobre confiar em Deus. Confiar em Deus é uma das maiores necessidades do ser humano nos dias de hoje. Em um mundo extremamente estressante e inseguro, colocar a confiança no Senhor é muito importante. É uma necessidade real e urgente. Bom, irmãos, a partir daqui a gente já pode ver que confiar no Senhor é algo muito importante. Por quê? Porque como já vem falar que em um dia difícil, em um dia complicado de se viver, confiar no Senhor é algo importante. Por quê? Porque ao decorrer do nosso dia pode acontecer coisas que se a gente não tiver com a nossa confiança no Senhor, a gente não permanece firme. E em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, vem falar: confiar no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, a gente deve confiar no Senhor de todo o nosso coração, porque a partir do momento em que fazemos isso, o Senhor ele começa a trabalhar. Porque muitas das vezes a nossa falta de confiança impede o trabalhar do Senhor. Muitas das vezes por a gente não confiar no Senhor, a gente acaba impedindo o trabalhar de Deus. Então, por isso que confiar no Senhor é entregar tudo nas mãos dele, é descansar e acreditar que o Senhor ele irá resolver. Em Isaías, capítulo 43, versículo 2, vem falar: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Bom, irmãos, há momentos em nossa vida em que a gente irá passar por lutas, por tempestades, por tribulações, mas o Senhor, ele promete estar ao nosso lado, se a gente confiar nele. A gente pode ver um exemplo em Mateus, capítulo 14, versículo 28, que vem falar: e respondeu-lhe Pedro, e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? Bom, irmãos, aqui a gente pode ver que a partir do momento em que Pedro ele estava com seu foco no Senhor, a partir do momento em que Pedro ele estava olhando para Jesus, tudo estava indo bem, ele estava caminhando por cima das águas, mas a partir do momento em que Pedro desviou o olhar de Jesus, ele começou a afundar. Então aqui a gente pode ver que a partir do momento em que a gente tira o nosso foco do Senhor, a partir do momento em que a gente começa a olhar para as dificuldades, para os problemas, então a partir dali a gente começa a ver que tudo começa a dar errado. Por quê? Porque a gente não colocou a nossa confiança no Senhor, porque a gente tirou o nosso foco, o nosso olhar do Senhor. Por isso que é bastante importante a gente confiar no Senhor. Em 1 João, capítulo 5, versículo 14, vem falar: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Quando a gente decide confiar no Senhor, se pedirmos algo para ele, segundo a vontade de Deus, ele nos ouve e nos dá. Mas para isso é necessário com que venhamos confiar nele. A gente pode ver alguns exemplos de pessoas que confiaram no Senhor. A gente pode ver o exemplo de Ana. Ana era estéril. Ana queria muito ter um filho, mas ela não podia. Mas ano após ano, Ana ela orava ao Senhor por um filho.
mas em nenhum momento a gente vê Ana reclamando, em nenhum momento a gente vê Ana abandonando a sua fé, a gente vê Ana persistindo, a gente vê Ana orando por aquilo que ela tanto pedia ao Senhor, até que chega um dia em que ela consegue aquilo, até que chega um dia em que aquilo que ela tanto pedia ao Senhor se realiza. Então é aqui onde a gente vê que a gente deve sempre confiar no Senhor. Seja o que a gente pedir, seja uma cura, seja para a gente se libertar, seja para o que for, a gente deve sempre confiar no Senhor. A gente deve persistir. A gente deve persistir na oração, a gente deve persistir na busca, a gente deve persistir naquilo que a gente quer e confiar no Senhor, porque só assim a gente irá conseguir receber. A gente também pode ver um exemplo de Jó, a qual o próprio Deus chamou Jó de irrepreensível. Por quê? Porque Jó, ele servia a Deus de todo o coração. Jó, ele servia a Deus nos bons e nos piores momentos. Jó, ele perdeu tudo. Ele perdeu filhos, ele perdeu gados. Mas mesmo assim, Jó, ele continuou confiando no Senhor. Mesmo assim, Jó, ele não negou a sua fé. Mesmo assim, Jó, ele não blasfemou contra o Senhor. Mas o que foi que Jó fez? Jó, ele continuou adorando ao Senhor. Jó, ele continuou dizendo: o Senhor me deu e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso que a gente deve fazer. A gente deve confiar no Senhor, independente do problema, independente da situação. Mas a gente deve sempre colocar o nosso foco no Senhor, colocar a nossa confiança no Senhor. Se a gente tem um problema de enfermidade, se a gente tem um problema na família, seja no que for, a gente deve sempre confiar no Senhor. Não devemos olhar para as dificuldades, não devemos olhar para o tamanho da enfermidade, não devemos olhar para o tamanho do problema na família, mas a gente deve olhar para o Deus a qual a gente serve, porque o mesmo Deus que fez Ana ter um filho, que fez uma estéril ter um filho, é o mesmo Deus que pode curar hoje, é o mesmo Deus que pode libertar hoje, é o mesmo Deus que pode salvar a sua família hoje. Então, para que isso aconteça, é necessário a gente confiar no Senhor. É necessário a gente colocar toda a nossa confiança no Senhor. Então, o que o Senhor Jesus ele vem falar para cada um de nós hoje é que a gente coloque os nossos fardos, os nossos problemas, as nossas dificuldades no altar dele, entregue nas mãos dele, confie nele e a gente deve descansar. Entregue tudo nas mãos do Senhor, apenas adore e descanse, porque a partir do momento em que você fizer isso, você irá ver que o Senhor Jesus ele irá começar a trabalhar na sua vida, o Senhor Jesus ele irá começar a trabalhar em áreas da sua vida, o Senhor Jesus ele irá começar a trabalhar na sua casa, na sua família. Então, confie no Senhor. Então, essa é a minha palavra, essa é uma oportunidade, em nome de Jesus.